Então vamos começar com os carboidratos. Ó, nós temos nos nossos alimentos chamados macronutrientes, são três: é os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína, a sua pele, o seu sangue, os seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia, você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas têm comprometimento do mesmo jeito, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, se eu sou pré-diabético, 2, 3 horas depois que eu almoço, 2, 3 horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez um caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos, nós somos animais de sangue quente, 36,6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio, é o carregador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia, da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carrega oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia. Você começa a ter falta de oxigênio, chegando à célula, você não tem mais hemoglobina para carregar isso. Tá? E se sobrar glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. Se tem um barulho que está te incomodando, mas se esse barulho ficar lá o dia inteiro, no final do dia você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem 5 estudos importantes no mundo mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, a glicose que você fica medindo no dedo, você normalizá-la, nos 5 estudos grandes, a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose, comparado com aqueles que não normalizavam. Porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque erradamente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um álcool. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. Tem nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina,
causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidrato, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender.